Oi pessoal, hoje eu quero fazer um estudo partindo de uma pergunta principal. O juiz pode recusar a lançar o protesto que o advogado requer na ata de audiência? É uma situação bastante tormentosa, talvez até você já tenha passado por essa situação e muitos advogados reclamam que alguns juízes se negam a lançar o seu protesto na ata de audiência e é sobre isso que eu quero tratar hoje. Bem, os atos do juiz basicamente são despacho, decisão interlocutória e sentença. Despacho, também chamado despacho de mero expediente, é aquele pelo qual o juiz impulsiona o processo. Então, cite-se ao autor, ao réu, ao contador, eles não têm maior carga de potencialidade de gerar dano, prejuízo para uma das partes. A decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz decide uma questão incidente no processo, uma questão relevante no processo. Por exemplo, deferir ou indeferir prova testemunhal, deferir ou indeferir a realização de perícia, entre muitos outros atos. E a sentença, ato pelo qual o juiz decide a questão, declara o direito aplicável à espécie e, no caso, quem tem razão. Pois bem, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Atenção! Muita gente fala que essas decisões são irrecorríveis. Não é verdade. Elas são recorríveis, mas não de imediato. É o que diz o artigo 893, parágrafo 1º da CLT e a Instrução Normativa 39/2016, especialmente o artigo 2º, o artigo 1º, parágrafo 1º. Então, essas decisões não são recorríveis de imediato, salvo nas hipóteses, são 3, da súmula 214 do TST, mas que na prática a gente não vê acontecer no dia a dia do fórum. Então, qual é a dinâmica nessa situação? Se há uma decisão interlocutória contrária ao interesse de uma das partes, o advogado deve lançar o seu protesto na primeira oportunidade possível e renovar esse inconformismo no primeiro recurso próprio que se seguir. Então, se essa decisão interlocutória ocorrer no âmbito, no bojo de uma audiência, o correto é fazer constar o seu protesto na ata de audiência. Se ocorreu fora da audiência, e pode acontecer, o correto é você peticionar requerendo o seu protesto, a consignação do seu inconformismo. É até interessante que muitos advogados utilizam, inclusive, como uma espécie de preliminar do recurso, ele traz à baila novamente aquela situação que gerou o protesto e não raras vezes requerendo a nulidade do processo daquele ato em diante por conta de um cerceamento de defesa ou qualquer coisa nesse sentido. Bem, o juiz, e agora respondendo à pergunta, não pode recusar o lançamento desse protesto. É um direito do advogado e está previsto na lei. Curiosamente, está num artigo que, a meu ver, não tem nada a ver com protesto. É o artigo 360 do CPC que trata do poder de polícia do juiz. Ele vai incumbir para que as pessoas se comportem com decoro, com a dignidade que a justiça merece, mas no inciso 5, tá lá e eu leio, incumbe ao juiz registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Ora, se o advogado requer a consignação do seu protesto, do seu inconformismo, então compete ao juiz fazer o lançamento. Alguns dados, alguns detalhes. Esse protesto não precisa ser fundamentado. Não há necessidade de você ficar indicando os artigos de lei supostamente violados pela decisão judicial, pela decisão interlocutória. Não há necessidade e isso evita, inclusive, um exasperamento na relação entre juiz e advogado. Basta que seja consignado o protesto, isso é suficiente para que o tribunal, no futuro, possa se debruçar novamente sobre aquela questão. Agora, se você não lança o protesto, os tribunais vêm compreendendo que há preclusão lógica. O que seria isso? É que se você não se manifestou, não trouxe o seu inconformismo no momento próprio, seria contraditório, portanto ilógico, que você, num recurso que se seguir, traga esse inconformismo. Então, se você não lançou o seu protesto na época própria, é como se você se conformasse com aquela decisão judicial, portanto, você não pode se insurgir contra ela posteriormente. Bem, uma tese que poderia ser admitida também, mas não se recomenda isso, mas, em tese, existe uma pequena parcela da doutrina que diz que, mesmo sem consignar o protesto, você poderia trazer essa matéria no recurso seguinte, dizendo que não há, e efetivamente não há, em nenhum lugar da CLT, um artigo dizendo que você tem que consignar protesto contra a decisão interlocutória. É verdade isso, eu trago até para dar mais alguma robustez aí, de argumentativa, mas o fato é que a recomendação na prática, no dia a dia, é fazer o lançamento dos protestos quando necessário,
né, para que, se a decisão for contrária aos interesses da parte, ela possa trazer em recurso e tentar reformar, modificar a decisão também sob esse argumento, que usualmente, pelo menos eu trago da minha experiência, é normalmente relacionado ao indeferimento de alguma prova. Mas nada impede que, por conta do deferimento de alguma prova, pelo deferimento de algum requerimento, a parte contrária também possa lançar o seu protesto. Só que assim, na prática, e novamente trago da experiência, aí eu estou falando da vida e não das leis, eu já vi sentença ser anulada por cerceamento de defesa, mas nunca vi por excesso de defesa, quando o juiz permitiu que a parte promovesse até mais provas do que deveria ou que dela poderia se esperar. Espero que tenha sido útil e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.